Boa noite, meus irmãos, amigos de jornada, de aprendizados. A dirigente do trabalho da noite hoje, a Judite, ela falou uma palavra muito importante para nós. Aquilo de que nós precisamos. O tema da noite vai estar muito envolvido nisso. O que estamos precisando para que a gente se transforme no homem do terceiro milênio? E não colocarmos o terceiro milênio como se algo estivesse fora de nós, mas numa construção dentro de nós a ser realizada em favor da nossa centelha de luz divina, aquilo que já trazíamos de nós por sermos filhos do Criador, sermos criaturas que foram criadas para cooperar, não só com a nossa evolução, mas cooperarmos também um pouco com tudo que a vida nos propõe para o nosso progresso, para a nossa harmonia, sempre visando o máximo de êxito e de equilíbrio. Esse tema é de uma proposta que temos que ter uma certa sensibilidade, porque uma vez que somos já um pouco mais informados quanto a doutrina dos espíritos nos esclarece em verdades espirituais, nós temos que ter a sensibilidade de saber se utilizamos estas verdades com sentimento de fraternidade ou se as utilizamos apenas para exercer a ilusão de poder sobre o outro, força sobre o outro, autoridade sobre o outro. E essa é a minha primeira compreensão para que a gente consiga iniciar o tema da noite. Eu agradeço o convite, a dirigente da sexta-feira, a Judite, o senhor Barata, todos vocês, e a honra é minha por vocês estarem aqui e juntos possamos sair daqui alimentados, nutridos espiritualmente. Então, a minha gratidão por vocês aqui estarem fazendo essa troca, né? Às vezes a gente não vai falar, vocês não vão falar, mas a gente sente os corações de vocês, a gente sente vibrar os corações de vocês quanto à receptividade que nós recebemos. Então, esse acolhimento já foi feito. Então, obrigada. Então, vamos dar início, né? O tema é Cristo, Kardec e o homem do terceiro milênio. Pensarmos no Cristo é uma dimensão impossível ao nosso alcance. Porque se Jesus já estava para nós quando aqui esteve, lá na Galileia, trazendo-nos a nova era daqueles seres que deverão herdar a terra, e a evolução era tamanha que nós não conseguíamos ter o alcance da mensagem espiritual que estaria destinada para nós hoje com a doutrina dos espíritos. Então, uma vez que Jesus é o nosso mestre, é a Ele quem devemos movimentar nossos passos, direcionar os nossos olhos, todos os nossos sentidos físicos e espirituais, porque certamente estaremos num campo de segurança, né? Ele é o mestre dos mestres, e isso é muito importante para nós. Quanto ao Kardec, eu vou adentrar rapidamente, porque Kardec, na verdade, foi o nome que foi dado para codificar uma doutrina, para já despersonalizar
a ideia do homem, esse personalismo que nós trazemos, né? Então, ele é o codificador da doutrina. Mas ele, enquanto um ser humano como nós, quem foi ele? O que ele e o Cristo tinham em comum e que sofreram tanto, né, em favor de trazer uma mensagem de progresso para nós? Nós vamos começar fazendo essas reflexões. E eu sempre gosto de trazer a bibliografia como uma fonte de despersonalismo. Por quê? Porque quando a gente está falando aqui, é importante que vocês que estão nos ouvindo, se queiram depois aprofundar, possam buscar nas obras a essência, a compreensão e saber que nós não estamos aqui falando da nossa cabeça, inventando temas, não, que tem obras idôneas, sérios, materiais que estão aí para nos ajudar a alimentar a nossa mente e iluminar os nossos pensamentos e corações. A bibliografia utilizada é esta: o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec; Preces do Coração, Lorival Lopes; Comentários Evangélicos pelo Espírito de Bezerra de Menezes, Edgar Armond; Dicionário da Academia Brasileira de Letras; Dicionário de Aurélio Buquerque de Holanda Ferreira; Apostila de Estudo da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, que é do Grupo Fraternal Maria de Nazaré, da qual eu estou presidente; Obras Póstumas da FEB. Então, é uma fonte que vocês podem depois buscar, né, para assimilar melhor. Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. Só um breve histórico. O grande educador Pestalozzi foi o pai espiritual de Rivail. Assim como nós temos os nossos pais, temos os nossos professores, Rivail teve alguém que iluminou a mente dele, que deu todo aquele embasamento, né, que depois, mais tarde, ele iria colocar em prática, sendo o codificador da doutrina, iluminando-lhe a mente pela instrução e o espírito pela educação. Por isso que hoje nós sempre estamos falando que a educação só terá sucesso no mundo em que nós vivemos se ela entrar o elemento espírito, para que haja uma compreensão ampla do nosso ser, para que a gente entenda que tudo que nós educamos em nós fica gravado no nosso espírito, e tudo que nós instruímos em nossa mente nos dá a condição de fazermos escolhas, de podermos ter os nossos méritos, porque a espiritualidade quer que tenhamos méritos, méritos que só podem ser alcançados através das nossas decisões, da nossa ação, da tomada de atitude, da vontade. Senão, não haveria méritos. Qualquer um teria condição de conquistar qualquer coisa. Não é? Rivail trazia consigo uma rica bagagem de conhecimentos intelectuais e morais, que reconheceu desde cedo o papel fundamental da educação moral no progresso da humanidade. Então, quer dizer, desde cedo ele já tinha aquele senso de que o progresso moral só poderia se dar por uma educação espiritual, embora ele ainda não sabia como seria, mas ele tinha uma intuição, assim como nós temos uma intuição, recebemos permanentemente intuição. Salientando que o desenvolvimento da inteligência, pela aquisição de alguns conhecimentos, não é o bastante para o progresso do indivíduo, ou seja, não adianta sermos portadores só de uma área do nosso progresso, só da inteligência, só dos registros intelectuais. Não é o suficiente, porque nós sempre tivemos em busca do conhecimento intelectual e sempre nos enriquecemos muito nesses patrimônios.
mas ele não é o suficiente para nos dar um norte seguro quando se trata da evolução do nosso espírito, do nosso ser. Tudo bem, gente? Então, o que o Cristo e o Kardec têm em comum? A palavra refletir, para nós, significa pensar maduramente, voltar da consciência do espírito sobre si mesmo para examinar seu próprio conteúdo por meio do entendimento da razão. Aqui ele já está dizendo que para que a gente possa compreender como é que se faz esse processo de evolução, unindo inteligência e educação do espírito, precisamos aprender a refletir. Procurando sempre, antes do passo da atitude, refletir sobre ela. Mas não é refletir como quem está detendo algo que é um patrimônio só para si. Não, é porque isso faz bem para o nosso proceder. Ele nos ajuda a entender os nossos equívocos e também ficarmos muito felizes com os sucessos que tenhamos. A reflexão causa esse olhar para dentro de nós. Traz essa informação íntima que, se nós não pararmos, nós não conseguimos fazer. Recentemente, conversando com um grande amigo, e ele me botou um desafio. E ele falou assim: Cláudia, você já pensou na consequência dessa atitude? Eu achei muito maduro a reflexão dele. Ele ter colocado eu para pensar nisso. Então, é esse processo que nós temos que começar a desenvolver, porque é uma verdade entre nós e o Cristo, entre nós e Jesus, entre nós e aquilo que nós já estamos trazendo para dentro de nós através da doutrina. Com os olhos materiais, enxergamos fenômenos da vida material. Com os olhos da razão, visualizamos fenômenos da alma, ou seja, a da razão é uma faculdade da alma. Não é aquele ato de termos a razão do ponto de vista, mas aquela razão que traz aquela reflexão, aquele amadurecimento, às vezes, que já foi feito em outra existência e que agora cabe a cada um de nós colocá-lo na oportunidade em prática, em uma experiência vivenciada para nós. Discernir, apreciar, distinguir, perceber as diferenças. Para discernir é necessário, sobretudo, saber distinguir as diferenças, reconhecer o que é realmente correto para o desenvolvimento espiritual. Porque quando a nossa mente está muito intelectualizada e está muito alimentada só pelos recursos da inteligência, esse discernimento, ele não fica muito claro. Então, qualquer coisa do mundo material que nos chama atenção, a gente imagina, sem refletir, que está tomando a melhor decisão. Que foi justamente o texto que a nossa irmã Judite abriu no Ceifa de Luz, falando a respeito da importância de cuidarmos da execução da nossa vida material, porque ela precisa ser unida à razão, para que o nosso desenvolvimento espiritual não se perca nas inúmeras percepções que nós temos equivocadas do mundo material, que é tão convidativo, que é tão cheio de ilusões, de equívocos, né? De rumos diferentes. Para isso, nós temos no cérebro, vamos assim dizer, um trânsito. Nós transitamos muito facilmente a 3 áreas muito específicas. A primeira dela, a parte superior do nosso cérebro, é onde que a gente se eleva, é onde que nossos ideais superiores se manifestam já com os rudimentos de fraternidade e de amor. A segunda parte do nosso cérebro é uma área intermediária, é onde que nós começamos a utilizar da razão.
porque está mais próxima à nossa vida material, porque a razão ela é para ser utilizada na vida material, né? Como sendo um instrumento do Espírito. E isso nos ajuda profundamente, nos dá a força que nós necessitamos para transitar na nossa encarnação, na nossa vida, né? De operações do dia a dia. O terceiro trânsito é a nossa parte inferior, é dos nossos impulsos, né? Que todos temos ainda, porque ela é uma execução muito recente ainda dos nossos hábitos. Nós temos muitos hábitos, muitos comportamentos que são demonstrados através dos impulsos. Desses impulsos ainda, que são uma herança ainda dessa ancestralidade que nós trazemos evolutiva do animal em nós ainda. E aí, quando nós começamos a utilizar a razão, nós começamos a nos equilibrar na encarnação presente, nas relações, no convívio, no trabalho, aonde se fizer necessário, onde nós estivermos. O que cada uma dessas regiões cerebrais proporciona? A primeira eleva-nos ao céu. Por isso que eu botei até essa figurinha, né? A segunda, ela nos mantém equilibrados no mundo. Ela nos coloca numa condição de pensar, de refletir, de discernir, que era isso que Kardec fazia, igual Jesus fazia. Ele não se precipitava, ele olhava a situação, usava a razão, nada ele fazia por impulso. Tudo, Jesus já só utilizava a parte superior, né? A terceira nos chama animalidade, é quando a gente rompe com o nosso equilíbrio. E isso acontece conosco ainda. Agora, não adianta nós, quando isso acontecer conosco, nós tentarmos uma fuga. Porque o que tem impedido a nossa evolução é justamente não aceitar que existe esse lado em nós ainda. E se nós observarmos com fraternidade para nós mesmos, veríamos que é uma grande alavanca ao progresso. Porque nós estaríamos vivendo intimamente não mais um duelo, uma dicotomia, uma separatividade. Nós estaríamos falando assim, bem, realmente eu tenho ainda esse comportamento, mas o que eu posso fazer a partir daí? Né? Então, é um processo já de pensar e racionar intermediariamente com o nosso cérebro. Essas três regiões, elas significam o nosso futuro, porque todos estamos destinados à fraternidade ou ao amor. É o nosso futuro. O nosso presente é justamente a segunda, a intermediária, onde que nós precisamos manter o nosso ser espiritual sendo desenvolvido pela encarnação presente. E a terceira é o nosso passado, essa herança que nós temos ainda dentro de nós. E que muitas das vezes, a gente às vezes dá um sorriso, mas ela vibra, a gente tem dificuldade ainda de colocar toda a força, embora todos nós trazemos essa vibração superior dentro de nós. Mas precisamos passar pelas fases, porque se estamos num momento de transição, há de termos uma necessidade muito grande de saber vivenciá-las para poder termos realmente sucesso na nossa encarnação. Se a gente se localiza muito na parte superior, a gente perde a oportunidade de execução no presente. Se nós nos localizamos muito no presente, nós ficamos muito presos ao apego, ao materialismo e esquecemos que nós estamos de passagem. Se nós ficamos muito fixados só na nossa herança animal, se agimos só por instinto, se não transformamos os instintos em emoções um pouco melhores, nós vamos gerar uma relação de causa e efeito. Por quê? Porque esses instintos têm nos mantido nesse círculo de encarnações difíceis, porque essa é a parte pela qual nós fixamos muito em nós a lei de causa e efeito. É nessa parte justamente que nós ficamos presos.
Isso aqui é interessante a gente observar isso aqui. Pela crença egípcia da época, o espírito de qualquer pessoa que morresse ia para a sala das duas verdades. A versão egípcia era chamada julgamento final. Nessa sala, Anubis, que é o deus, né, dos mortos, colocava o coração do morto numa balança, usando como contrapeso a pluma da deusa Maat, que representava a justiça. É isso que nós precisamos, porque o nosso coração, sendo um órgão onde registra toda a nossa esfera de sentimentos, o que iria pesar era o que vibrava. Então, sempre haverá essa balança, essa justiça divina, essas duas verdades para o ser espiritual. Não tem meio termo, tem um caminhar que nós estamos fazendo. Então, para saber balancear nossos patrimônios íntimos, né, de modo a aproveitar as potencialidades que todos nós trazemos, ideais, né, é usar a razão com o sábio equilíbrio. Aprimorar os instintos, quer dizer, não é negar os instintos, mas é aprimorá-lo. Não é ceder simplesmente, mas aprimorá-lo. E para ser feliz, demandar, né, a gente vai demandar uma região superior, que é essa região onde todos nós queremos nos encontrar. Nós não queremos ver um familiar nosso fora dela, mas há um trabalho a ser desenvolvido nesse sentido. E Jesus disse que o homem do terceiro milênio, ele é herdeiro se for manso. E aí eu fiquei pensando justamente, se o homem do terceiro milênio, ele vai ser manso, como é que está a nossa mansuetude? Né? Porque nós já sabemos que não é uma questão de palavras doces, que não se trata uma questão de comportamentos que a gente aprende na sociedade, aquele verniz social que se dá. Como é bom, hoje na hora que eu fui recepcionada por alguns trabalhadores da casa, os três senhores me abriram um sorriso que parecia que eu vi os olhos deles brilharem. Na hora que eu abracei a Judite, eu senti o carinho dela. Assim também como às vezes a gente não é só rosa e também tem alguns espinhos, para que a gente possa ir aparando, porque não é um salto. Nós temos que ir aparando também os nossos espinhos, né? É importante, então, observar que à medida que o ser espiritual evolui, também sua dinâmica de relacionamento com Deus. Então, quanto mais nós nos propusermos a realizar essas reflexões, a fazer discernimento sobre os eventos da nossa vida, lavando a louça na casa, né? Batendo uma roupa na máquina, a gente está todo momento vibrando. A gente está no trabalho, se a gente está aqui, é importante procurar mantermos a nossa mente aqui, para que a gente possa reunir condições os mais favoráveis possíveis para esse progresso que nós estamos querendo dentro de nós. E que às vezes é muito fraco a nossa vontade. É necessário colocarmos à frente a nossa educação espiritual para justamente percebermos esse benefício, essa bem-aventurança de sermos realmente herdeiros de uma terra nova, porque o que selecionará esse processo são as vibrações. Não é o que a gente faz, mas é como a gente vibra com o que a gente faz. Então, não adianta nos enganarmos, termos uma série de atitudes estereotipadas para o próximo, se o nosso coração não estiver passando por esse processo de vibração, de aperfeiçoamento. Porque o homem do terceiro milênio, ele vai ser atraído para esse novo patamar pelas vibrações com que ele conseguiu transformar a si mesmo. E ainda nessa transformação, sendo um cooperador daqueles com quem ele convive. Antes, nós estávamos presos a muitos dogmas, erros, castigos divinos, né? Depois da época, então, de Kardec,
O nosso sentimento era de obrigação para com Deus, ou seja, a gente não se escraviza mais ao homem. Nós não precisamos mais da época de Gengis Khan, nós não precisamos mais de Alexandre e muitos outros, Napoleão, Mussolini, Hitler. Nós não precisamos mais disso. Essa é uma herança da violência, que não comporta mais a herança desse novo homem, desse homem novo dentro justamente dessa encarnação. Nós podemos já começar a sentir dentro de nós essa herança de mansidão, porque nós estamos, na verdade, cansados da violência, mas precisamos aprender a desenvolver essas vibrações dentro de nós. Hoje, na era do espírito, o que norteia o relacionamento, a ligação, a união com o Criador, é a consciência, né? Essa consciência que nós estamos aqui desenvolvendo, melhorando. Vocês podem me perguntar, é claro que temos desafios, temos o chefe, temos a família, temos o nosso campo, né, de testemunho, de treinamento, tem que ser grande para pelo menos a gente poder avançar um pouquinho mais, né? Então, nós temos um esclarecimento de Emmanuel, que é muito importante nós pensarmos. Emmanuel nos esclareceu, certa feita, que com 2 asas equilibradas poderemos voar. Mas, se uma delas crescer mais do que a outra, iremos rodopiar. Ou seja, imaginemos nós, né, que queremos aqui, todo mundo quer virar anjo, e um dia todos nós seremos anjo, usando só a asa da inteligência e achando que isso é o suficiente para a nossa evolução. Vamos rodopiar, vamos ficar reencarnando até despertar a nossa verdadeira necessidade, que é a essência do amor que precisamos começar a compreender num grau da educação do espírito, né? Isso é importante para a gente. Então, o livre-arbítrio é essa prática. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de decidir quanto ao nosso livre-arbítrio. Nunca tivemos com tanta autonomia para a nossa liberdade de progresso usando o nosso livre-arbítrio. O conhecimento não para. O que conhecemos hoje é um grão. Gente, é bem pouquinho. Por mais ciência que nós já tivemos nas priscas eras, né, ainda é muito pouco perto do que ainda temos que conhecer, mas não fora de nós, do nosso mundo interior. Conhecer de nós mesmos, conhecer dos sentimentos que temos dentro de nós, né? A imensidão do universo, né? Daí os nossos estudos. É importante estudar na casa, é importante o trabalhador da casa, porque no dia que um trabalhador da casa, por exemplo, colocar numa reunião, eu estou insatisfeito com os meus amigos, esse irmão talvez ainda não esteja muito preparado. Porque, na verdade, nós não estamos aqui para estarmos satisfeitos com os outros. Nós estamos aqui para diminuir a nossa insatisfação por falta de conhecimento de nós mesmos. É muito importante isso, e assim nós nos ajudamos uns aos outros. Esta ação, se contínua, levará à percepção de conquistas cada vez mais efetivas sobre nós mesmos, ou seja, patrimônios que ninguém nos vai tirar. Como nos bitolarmos agora, se de uns 400 anos para cá temos um desenvolvimento acelerado, material e espiritual, que não para de crescer e está cada vez mais elevado. Nós estamos vendo aí a robótica em todas as áreas, filosofia, ciência, religião, tudo desenvolvendo ao máximo. Tudo isso para um convite. A ciência, ela tem que estar a serviço do progresso integral, não só do progresso material. Porque quando nós temos facilidades eletrônicas, é para que sobre tempo para o nosso desenvolvimento e não para nos escravizar cada vez mais. Né? Então, nós vamos aos poucos percebendo que nós temos detalhes a conhecer de nós e dessas asinhas, como está aqui da borboletinha, detalhes importantes sobre nós que precisamos escutar. Agora, como é que nós escutamos esses detalhes? É justamente num momento como esse, onde que nós estamos com a mente, o coração, um pouco mais num ambiente onde que as condições possibilitam.
nos possibilitam a entrar em contato com aquilo que podemos corrigir, aperfeiçoar e aprimorar em nós. E assim, a gente se liga como um colar de pérolas. Eu hoje, na hora que eu estava vindo aqui, eu lembrei, eu passei assim, né, de manhã, eu fui para alguns afazeres depois fui para o consultório e botei um brinquinho de pérola. E aí eu vi um sentido nisso, né? O sentido da pérola. Aí eu olhei, abri meu armário, e eu nem sou muito de colar. Falei assim, não, eu vou botar um colar para os meus irmãos, né? Um colar de pérolas. Ele é ligado por um único fio. E esse fio, gente, nós podemos ter total segurança que é a nossa necessidade de entrarmos em sintonia com o Divino Mestre Jesus, a fim de que possamos nos manter unidos nas diversidades do momento. Agora, não é uma união, gente, onde que nós achamos que todo mundo tem que pensar como nós. Não, não é isso. União tem um propósito maior na nossa vida. A união é um resgate da nossa individualidade, porque nós sabemos que o coletivo ainda tem um peso muito grande sobre nós, né? Ele tem uma força muito grande. Eu sempre ouço muito isso, às vezes no consultório, mas todo mundo é assim, doutora Cláudia. Aí eu falo, olha, mas e você? Quem você quer ser? Quem você quer ser? Né? Eu acho que é assim que Jesus nos trata. Ele não nos trata a Cláudia pela Judite, a Judite pela Cláudia. Ele nos trata na nossa individualidade. E é essa individualidade que tem que estar em união com o alto. Que é essa sintonia que faz com que nós passamos a perceber o ser que realmente somos. E por que somos? Porque nós não somos somos muitos, passamos por muitas experiências já. Nós já passamos por muitas situações na vida, por isso que nós encontramos um amigo que nos aconselha uma determinada coisa muito boa, que nós não temos a experiência. E aí aquele outro que às vezes conta com a gente, quando a gente tem um pouquinho a oferecer. Porque as experiências, elas têm que se unir quando um colar de pérolas. Então, o homem do terceiro milênio é aquele que já está dando início a uma disposição, aumentando a sua força de vontade. Porque ele será o primeiro beneficiado. Por isso que a gente fala que ninguém faz reforma íntima do outro. É difícil, às vezes, a gente tomar a decisão diante da nossa individualidade, mas só é difícil se a gente estiver preso às pessoas, né, por coletividade. Nós devemos estar unidos às pessoas por outros formatos de sentimentos. E isso é que é importante. Jesus nos ajuda muito. E aí eu trouxe essa frase, que nós já estamos indo para o encerramento, que é uma afirmação que eu procuro me utilizar dela muito, porque estamos vivendo momentos muito de intranquilidade. E nós precisamos nos proteger, porque as pessoas estão realmente com muita dificuldade de entrar em contato com esse ser de luz que nós somos, que fomos criados para evoluir, e curar-nos a nós mesmos através dessas reflexões e observações, né? Contando, claro, com a ajuda, com o amparo da espiritualidade, de Jesus, profissionais, que nós devemos aprender também a respeitar. Mas, sobretudo, é essa a nossa herança de paz, né, e de mansidão, só vai se dar com uma união com Jesus. E para isso precisamos então da ajuda dele, para podermos manter consciente e lúcido o nosso caminhar, a nossa forma de se projetar na vida, sem querer exigir de si algo que não se pode. Precisamos nos despir do emblema de santidade. Porque muitas das vezes nós nos lembramos dos santos como se eles não tivessem passado já por experiências
dolorosas até chegar onde eles chegaram. Ser santo é uma questão de conquista também. Ser santo, ser uma pessoa, o homem de bem que o Evangelho cita, é justamente ser uma pessoa constante no seu processo. Aqui eu estou vendo várias idades. Imagina que colar de pérolas não poderíamos formar aqui se todos trouxessem aquilo que de bom já tem e já tentando minimizar através do consciente, de forma consciente e lúcida, aquilo que já não serve já na nossa maneira de pensar e sentir e agir. Necessariamente nós daríamos apoio uns aos outros e a evolução coletiva se daria, mas com certeza um pouco mais fácil. Então, é essa herança, nós vamos herdar o terceiro milênio, o homem do terceiro milênio é justamente esse homem consciente, lúcido, que trabalha para si, que está unido a esse colar de pérolas, né, cuja o fio condutor é o nosso mestre dos mestres, que é o nosso divino mestre Jesus. E todos nós podemos acrescentar um pouco mais na nossa caminhada, na nossa evolução, algo mais antes de chegar ao nosso momento de passar, né, para uma outra forma de aprendizado. É esse sentimento que precisamos aflorar como uma flor de Maria, que é eterna, que deixa a gente simplesmente, totalmente flutuando. Porque ela não pergunta dos nossos erros, Jesus não pergunta dos nossos erros e Deus, nosso Pai, também não. Ele só fala: eu te entendo, minha filha, eu te entendo, meu filho. As lutas aí são grandes, mas fazem parte de tudo que vocês irão construir para fazer parte desse mundo melhor. Então eu agradeço a todos, eu espero que possamos, né, vibrar pelo planeta, vibrar pelo mundo melhor, pela paz na terra, por todos os doentes do corpo e da alma, levando-os à aceitação, a compreensão, por todos aqueles que estão nos destinos do nosso Brasil, para que possam compreender o tamanho da responsabilidade que tem, porque estão guiando almas, embora no mérito, no campo político e nas demais áreas de atuação. Vamos vibrar também por todos os lares da terra, não só pelo nosso lar, para que haja paz e que se transforme em verdadeiros templos de amor cristão. Pelo nosso lar, pedindo sempre a presença do nosso Mestre Jesus a nos iluminar. E certamente seremos ouvidos. Certamente não estamos órfãos. Com segurança estamos todos amparados. Principalmente quando nos decidimos a utilizar do livre-arbítrio em busca de uma vivência e de uma prática que nos conduzirá realmente a soltar esse homem velho que ainda trazemos para o homem espiritual ao qual todos estamos destinados. Muita paz, minha gratidão. Muito obrigada pela atenção de todos vocês, da direção da casa também.